agora sim, nós falamos aqui ao vivo com o prefeito Marcos Tradi, que está aqui no nosso estúdio. Prefeito, por favor, o senhor combinou a roupa comigo, prefeito? O que aconteceu? O senhor sabia que ia estar de azul, veio de azul também. Olha, aliás, eu sabia que ele ia estar de azul, coloquei um terno azul para... Prefeito, eu acho que é a primeira entrevista que o senhor dá num canal de televisão, depois de tudo que aconteceu no negócio da taxa do lixo, né? Eu acho que foi um dos momentos mais... delicados, vamos dizer assim, até da sua história política. Se a gente for estudar o senhor desde quando o senhor se candidatou e fez campanha, eu acho que foi um momento pesado, forte, né? E antes de mais nada, quero dar bom dia para o senhor e agradecer a sua disponibilidade de ter vindo aqui no programa para falar desse assunto que é polêmico e eu sei que para o senhor é um assunto que agora precisa ser resolvido e por isso o senhor nos procurou aqui também para a gente poder conversar. Muito obrigado. Bom dia, Tatá. Bom dia, Campo Grande. De fato, são momentos de tribulação, mas estamos orando bastante e Deus vai nos dar a vitória. O que acontece? O homem público, ele tem os seus percalços, né? Se a gestão fosse feita só de coisas boas, né, fosse só flores, seria muito fácil. O gestor de qualidade, ele se mede com fogo, né? O ouro, como é provado com fogo, o cidadão que é gestor público também é provado com pendengas, com imbróglios, às vezes com más decisões, que às vezes até não estão nos seus controles. Mas, enfim, o que de fato aconteceu com tudo isso aí em relação a essa taxa do lixo, prefeito Marcos Tradi? Bom, primeiro... eu quero agradecer a oportunidade. É a primeira vez que a gente está falando em público. A taxa de lixo existe desde 1974. Foi uma lei, na época o prefeito era Levi Dias. Depois... Essa taxa já existia, então? Há 44 anos atrás. Qualquer IPTU que você pegar, você vai ver que está lançado logo abaixo do imposto... vem taxas, mas ela não discriminava. Não estava nomenclaturado não tinha, lixo. Especificação. Você pagava taxas. E eu, quando entrei, eu quis mostrar à população que tipo de taxas que ele paga. E fui transparente em colocar no nosso carnê de IPTU que ele paga taxa de lixo emolumentos. A somatória da taxa de lixo mais emolumentos significam taxas. Entendi, porque assim, ó, no IPTU desse ano a taxa de lixo teve a cobrança de emolumento, depois teve um outro valor chamado taxa, né? E aí isso daí vira na cabeça do contribuinte uma confusão, ele não entende o que é uma coisa, o que é outra. Então só para entendimento, né? O que é os emolumentos, o que significa essa taxa de lixo, o que significa essa taxa, prefeito, no carnê do IPTU? Tá, primeiro vem 3 cobranças, né? Vem o imposto, que é o IPTU. Vem taxa de lixo, emolumentos e taxas. Essas taxas não é uma cobrança a mais, ela é apenas a somatória da taxa de lixo mais emolumentos. Então quer dizer que se pegar o IPTU lá e fizer as contas dos números que aparecem lá, o valor final não vai ter aquele acréscimo, vai ser a somatória da taxa de lixo mais emolumentos, é isso? Exatamente. Então, se você tiver com o seu IPTU aí, eu tinha lá no carro alguns modelos para mostrar, eu não trouxe aqui, mas... taxas a somatória do emolumentos mais taxa de lixo. Mais taxa de lixo. Exatamente. Agora, prefeito, quando o senhor recebeu, né, dos técnicos essa questão da taxa do lixo e os vereadores votaram, eu tive conversando com algumas autoridades, eles disseram assim que os cálculos não eram aqueles que apareceram no final das contas lá do IPTU. O que aconteceu nesse trâmite entre a sua aprovação da Câmara, né? A leitura que lhe foi passada não era a leitura dos números que no final lá apareceram com aquele aumento? Não eram, tanto é que, de fato, constatado o lapso, imediatamente nós suspendemos. Suspendemos sem ordem judicial, suspendemos voluntariamente, com muita humildade, reconhecemos o erro e fizemos com que a cobrança fosse imediatamente suspensa. Por isso, alguns pontos devem ser esclarecidos. Taxa de lixo existe? Existe
desde 1977. O Levi Dias cobrou, o Juvencio César da Fonseca cobrou, o Lúdio Coelho cobrou, o André Putinelli cobrou, o Nelsinho Trade cobrou, o Alcides Bernal cobrou, o Gilmar Olarte cobrou e depois o próprio Alcides Bernal voltou a cobrar. Então, eles lançaram no IPTU porque é lei. A lei determina que o serviço de limpeza pública, quando é terceirizada, tem que ser cobrada uma taxa da população arrecadado pela prefeitura. A prefeitura simplesmente, nessa gestão do senhor, ela quis nomenclaturar para que o contribuinte soubesse exatamente o que ele está pagando em cada um ali das taxas ou dos monumentos, vamos dizer assim, que são estipulados ali no carnê, é isso? Tatá, tanto é que quando nós fomos averiguado pelo Ministério Público Federal no portal da transparência, por causa de detalhes como esse, que a gente mostra à população tudo que se gasta e aonde se gasta, é que pela primeira vez Campo Grande tirou nota 10 de transparência pública. A gestão passada, nós éramos os últimos colocados na transparência pública. Então, o que eu quis fazer, e vou continuar fazendo, é mostrar à população, olha, você paga taxas. Sabe que taxas são essas? É taxa de lixo mais emolumentos. Marquinhos, eu não sei o que é emolumentos. O emolumento é gasto que a prefeitura tem com a impressão do carnê, com a gráfica e com o correio. Olha, uma coisa é você dar entrevista num programa convencional, outra coisa é você dar uma entrevista num programa como é o Povo na TV, onde a gente tenta aqui, pelo menos, empregar uma linguagem que seja mais próxima do que você vive. O que aconteceu, prefeito? Eu quero explicar para o senhor. É que o cidadão que está lá em casa com o carnê do IPTU, a hora que ele pegou e ele viu a conta e começou a e reverberar essa questão da taxa do lixo, inclusive eu fui um dos que mais critiquei, mais dei bordoada, vamos dizer assim, na administração e briguei com o senhor, foi que o cidadão olhou e falou assim, opa, a prefeitura está querendo me roubar, a prefeitura está querendo me lascar minha vida, eu estou sendo enganado. Foi o que o cidadão pensou. Porém, a gente percebe, né, que no calor do momento, às vezes o cidadão não para pensar o que pode ter acontecido no trâmite de tudo isso para gerar a cobrança da forma como estava. E aí a prefeitura, e eu aqui quero dizer que vocês tiveram, eu acredito, sapiência, inteligência, bom senso, e eu acho que tiveram uma leitura de administração moderna, porque o gestor, ele está, às vezes, pronto para uma situação, e essa situação ela vem do avesso, e ele tem que estar pronto para o avesso. E eu acho que vocês, prefeito, pelo menos o que o senhor está dizendo aqui, souberam agora entregar para o cidadão campograndense uma resposta do que ele estava insatisfeito, né? Dizendo, olha, realmente a taxa ela estava alta, o cálculo não foi feito da forma como nos foi apresentado, né? Os técnicos erraram, e é importante que as pessoas saibam. Agora, a pergunta que fica, quem já pagou a taxa, prefeito? Como vai receber esse dinheiro? E essa taxa nova, ela vem em que proporção? Como que vocês estão ajustando isso? Tatá, todo mundo tem que pagar a taxa de lixo. Aliás, todos vêm pagando há mais de 44 anos dentro de Campo Grande. Muitas vezes você pagava sem saber o que você estava pagando. Outros imaginavam que, ao pagar o imposto, a obrigação seria da prefeitura em recolher o lixo. Não é. Há um contrato, existe uma empresa. A coleta de lixo dentro de Campo Grande, ela era feita pela Vega Sopave, depois entrou a Financial Ambiental, depois entrou uma empresa chamada Litucera e hoje quem faz a coleta é a Campo Grande Solurbe. Essa empresa tem um contrato com a prefeitura. Esse contrato já foi debatido na Justiça e a Justiça declarou o contrato lícito e legal e mandou o município cumprir com as suas obrigações. Ou seja, não tem o que o município faça agora, ele tem que cumprir com o contrato que a Justiça disse que é um contrato legal. O município pode apenas discutir o valor
que é pago no contrato. E isso nós já estamos fazendo uma discussão ampla para ver se de fato é todo esse valor cobrado que a gente tem que pagar para a Solurb. Agora, enquanto se discute, nós temos que pagar. Não, porque o contrato foi declarado legal. Tá certo. Se a gente não pagar, vai acontecer o que aconteceu na gestão anterior. Uma demanda judicial. E lixo para tudo quanto é lugar, epidemia de dengue, de saúde pública. Prefeito, o povo está ligando aqui na produção e está perguntando quando que a prefeitura vai devolver o dinheiro que foi pago nessa taxa de lixo agora, até para as pessoas poderem se planejar. Bom, novos carnês estão sendo emitidos. Vão ser emitidos carnês para quem não pagou a taxa de lixo. E para quem pagou a taxa de lixo, você vai ter duas alternativas. Ou pedir a restituição ou aguardar até o mês de abril para saber o quanto que você tem de crédito. Porque pagar, todos vão ter que pagar a taxa de lixo. Todos pagam a taxa de lixo. Isso é algo que não é mais no campo da discussão. O que houve o lapso foi apenas o valor. No lançamento dos valores. Reconhecemos o lapso, não roubamos de ninguém, não pegamos dinheiro de ninguém. O dinheiro é tão somente para ser repassado à empresa para manter a nossa cidade, que, diga-se de passagem, sempre foi reconhecida como uma cidade limpa e bem cuidada. Tá certo. Prefeito, para a gente poder dar um panorama geral dessa situação, qual o recado que o senhor quer passar para a população em relação agora à aplicabilidade desse imposto, né? Quais são as áreas que o senhor pretende investir agora já de pronto? A gente está tendo um problema agora com muita chuva, as chuvas não param, é todo dia chovendo e com isso aí tem acarretado transtornos por causa dos buracos, né? Mato também crescendo, e aí você tem mato crescendo e a empresa que faz um serviço tem que ser paga porque o IPTU cobra a taxa do lixo, aí dá o problema na taxa do lixo. Isso pode comprometer o serviço também. Queria que o senhor desse um panorama geral, né, de como vai ficar a cidade agora nesse momento. Olha, imposto é diferente de taxa. O imposto serve para pagar a folha de salário, para a saúde, para a educação, para a habitação e para a segurança. A taxa só é cobrada quando você terceiriza um serviço para toda a cidade, que é o caso da taxa de lixo. Só se pode lançar o valor do contrato. Uma coisa eu digo para você, Tatá, a pessoa falar em humildade, ela tem que praticar. O que nós fizemos foi a prática do reconhecimento de um lapso. Repito a você, não precisou de ordem judicial. Na hora que eu vi que todas as explicações dos técnicos não estavam condizentes com os valores vindos nos carnês, imediatamente eu determinei a suspensão. E é por isso que eu digo a você, telespectador do Povo na TV, não tenha nenhuma preocupação com a nossa administração no sentido de corrupção. Nós vamos errar, porque somos seres humanos. E todos os lapsos que vierem, nós vamos ter humildade de reconhecer. O importante é que ninguém teve dano, ninguém sofreu prejuízo. E toda restituição daqueles que porventura solicitar na Prefeitura Municipal será restituído. Agora, todos terão que pagar a taxa de lixo cujo carnê começa a chegar para aqueles que não pagaram no mês de abril. Tá certo. Eu queria agradecer a presença do senhor e elogiar pelo menos a atitude da prefeitura, o seu trabalho, que a gente percebe aí que houve, né, um erro, mas se colocou à disposição para resolver. Eu acho que esse é o papel do administrador moderno. O administrador que recusa olhar aquilo que ele acha que só ele está certo e o resto está errado, esse daí não serve para comandar uma cidade. Eu acho que o prefeito está coordenando, né, esse problema que houve, eu acho que da melhor maneira possível, né? Eu quero agradecer a presença do senhor aqui, que disponibilizou tempo na agenda para vir falar conosco, e a gente vai acompanhar agora o trâmite disso tudo e vamos trazer informação para você que está em casa, das datas, dos prazos, para que a gente junto possa construir uma cidade. Eu tinha falado aqui num outro programa, prefeito, que esse tempo de guerra, esse tempo de maus estares,
aqui em Campo Grande tem que passar. A gente tem que começar a viver acreditando no homem público, que ele está pronto para nos ajudar, porque senão gera um mal-estar em todos os setores. Setor público, setor privado, setor industrial, vereadores. E a gente não pode mais viver no que a gente já viveu nessa cidade, né, prefeito? Olha, errar todos erram, todos são falíveis. Reconhecer o erro é uma tarefa de rara, né? E mostra a grandeza do como ser humano e como gestor. E né? a partir do momento em que atingem a mim ou a minha gestão, estão torcendo contra Campo Grande. Porque o Marquinhos passa, a gestão passa, mas a cidade fica. E é essa conclusão que você, Tatá, muito bem colocou. O importante é a cidade. Vamos nos unir em favor da cidade e não de projetos pessoais que as pessoas têm por trás na hora de uma crítica e na hora de uma ofensa. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado, Tatá. Bom trabalho para o senhor, que é o que não vai faltar aí para frente e não tem faltado. Né? Vamos aí torcer por Campo Grande, é o que a gente espera. Conversamos com o prefeito Marcos Tradi, que veio aí trazer esclarecimentos sobre a questão da taxa do lixo. Né?